Vamos dar início agora, pessoal, à fase de acabamento e polimento das nossas facetas em resina. Nessa fase vai pesar, né, o capricho de cada pessoa em dar ali o acabamento e atenção aos detalhes. Uma vez que o formato dos dentes já estão definidos, agora é mesmo essa fase de zelo e capricho para poder entregar o melhor resultado para o paciente. Então vamos lá. O primeiro passo que eu gosto de fazer é checar a oclusão do paciente. Então, pessoal, eu venho com carbono, né, e bato carbono para checar a oclusão do paciente. Então, com uma broquinha 3118, nós vamos fazer a remoção aqui, ó, dos excessos, né, palatinos, ok? Então, onde estiver tendo toque na resina, nós vamos fazer essa remoção. Então você vai batendo o carbono, né, pessoal, até ajustar a oclusão do paciente. Isso aí não tem segredo para ninguém. É interessante pedir para fazer movimentos de protusão e lateralidade, ok? E o ideal é que a gente tenha toque de desoclusão no canino e no central, de preferência nos centrais, né? Se tiver nos centrais, tá ok, beleza? É claro que isso não pode incomodar o paciente, então é importante você perguntar para ele como ele está se sentindo ao morder, ao desocluir aí, ok? Finalizado esse ajuste oclusal, principalmente em regiões onde há fechamento de diastema, é importante que com a lâmina 12 você venha aqui, ó, nessa região proximal e faça a remoção de algum degrau que possa ter sido criado nessa região. Então aqui, ó, caso tenha criado algum degrau, você vai vir e removê-lo com essa lâmina 12, podendo entrar com ela até na região intrasulcular. Então, enquanto o paciente usar o fio dental, não vai ficar agarrando. Feito isso, agora nós voltamos para a região vestibular, ok? Você vai aproximar bem o olhar dessas regiões cervicais e proximais e tirar todos os excessos que você consegue com a lâmina de bisturi. Feito isso, agora nós vamos utilizar algumas broquinhas, principalmente na região cervical. As duas brocas que eu gosto de utilizar são as brocas 3195, que pode ser FF ou AF, e a broca 48L. Então eu começo com a broca 3195 nessa região cervical, para eu poder remover algum degrau nessa região cervical. Então eu vou bem delicado para não machucar a gengiva do paciente. E praticamente eu não tenho degrau, tá, pessoal? Se você fez a remoção bacaninha com a lâmina, você não vai ter muito degrau aqui. Se você ainda tem alguma resina sobrando nessa região, você pode desgastá-la com a broca também, ok? Não tem problema. Então depois que eu passei essa 3195, eu venho com a 48L na mesma região, porque a 48L ela vai remover alguns riscos que a broca diamantada deixa. A 48L é uma broca multilaminada, ok? Então, caso eu tenha algum risco nessa região, eu vou remover com a broca 48L. Ok. Na teoria, pessoal, aqui está acabado o nosso dente, a gente já poderia partir para uma fase de polimento. Mas em muitos casos, se você quiser, por exemplo, melhorar um pouco a questão as suas angulações, por exemplo, eu estou mostrando isso para vocês a título de conhecimento mesmo. O que eu faço? Eu pego um grafite, deito ele sobre o dente e eu vou passar o dorso desse grafite
na minha angulação. Para quê? Para que eu possa ver onde ela acontece aqui, ó. A mesma coisa no lateral, ó. Então ele vai me dar essa angulação que existe aqui. Então, caso eu queira aperfeiçoar um pouco mais essas angulações ou mudá-las de posição, eu posso vir com a broca 48L fazendo isso. Lembrando que o formato do dente já está pronto, eu posso ir para o polimento, eu só estou mostrando para vocês, caso vocês queiram mudar isso no seu consultório. Outra coisa, os sulcos de desenvolvimento, se você quiser aprofundá-los também, é nessa hora que você vai fazer isso com a broca 48L. Por exemplo, eu quero aprofundar o sulco nessa região. Então eu venho e faço um desenho aqui, ó. Esse sulco mais medial, ele é mais profundo. E o sulco mais distal, ele é menorzinho. Mesma coisa no central. Ou, perdão, no lateral. Então, vamos lá. Ó, vou só corrigir aqui, ó, uma região que estava saindo, então eu venho apagando a linha onde eu quero desgastar. Essa broca, ela não desgasta muito, então eu vou com a mão bem leve mesmo, porque esses sulcos eles não são tão marcados, porque senão fica muito artificial. Então, onde eu quero fazer o desgaste, eu venho apagando a linha que eu construí. O interessante de utilizar essa broca 48L é porque, como eu disse para vocês, ela não arranha. Então eu passo novamente aqui, ó, para conferir a minha angulação, se está onde eu queria. Eu quero chegar esse ângulo para dentro aqui, eu quero trazer esse ângulo para cá, eu desgasto por fora. Eu quero chegar esse ângulo para fora, então eu desgasto por dentro, ok? Então essa é a regra. Então se eu quero trazer essa linha para cá, eu desgasto por dentro. Se eu quero trazer a linha para dentro, eu desgasto por fora. Vou conferir os meus sulcos de desenvolvimento aqui. Dar mais uma intensificadinha neles. Então, se o seu protético colocou isso no seu planejamento, não há necessidade de você fazer isso. Você já parte para acabar o polimento, ok? Eu estou fazendo aqui porque nesse enceramento que eu tinha pré-definido, eu não tinha esses sulcos que são intensificados. Ok, pessoal. Depois que eu defini, então, esses sulcos de desenvolvimento, esses ângulos aí, né? Ou se já estava definido, eu gosto sempre de pegar um fio dental, dobrar ele em várias partes, passar ele entre o dente, assim, ó, para separar um pouco esse dente. E aí eu vou utilizar agora um disco Soulflex, tá? Esse disco Soulflex, eu vou entrar aqui, ó, para separar um pouco as ameias, ou tirar excessos também, pessoal, nessa região. Às vezes fica um ombrinho aqui, um degrauzinho. É aquilo que eu falei com vocês, capricho na finalização do caso. Então eu venho em todas essas regiões proximais, entro com eles aqui, ó, e vou passar esse disco para que eu tenha um melhor acabamento dessa região. Isso de forma bem sutil mesmo, tá?
Depois que eu separei essas amêndoas, agora a gente vai iniciar o nosso polimento. Nós vamos utilizar aqui 3 borrachas para o polimento, como mostrei para vocês na nossa aula. Borrachinha azul de diamante, borracha rosa ou vermelha e borracha cinza, tá? Essas borrachas podem ser da Jota, que você encontra na Dental Creme, pode ser da DH Pro, no site da DH Pro, ou podem ser as borrachinhas chinesas também, que tem a mesma, praticamente, você vai conseguir os mesmos resultados. Então nós vamos iniciar com a borracha azul, tá, pessoal? Borrachinha azul. E como ela desgasta um pouco, você vai fazer mão leve, tá? Mão leve mesmo, só para a gente poder remover alguns riscos. Eu gosto de fazer esse movimento de baixo para cima, como se estivesse pincelando, com a mão bem leve, removendo os riscos da nossa resina. Depois que eu passei a minha borracha azul, nós vamos para a borracha vermelha. É interessante, pessoal, que a sua secretária, a sua auxiliar, ela faça a irrigação durante o momento da aplicação dessas borrachas, ok? Principalmente na última borracha, que você vai colocar um pouco mais de pressão. Talvez as primeiras, para você visualizar melhor, não haja tanta necessidade da água. Mas quando você for passar a última borracha, é importante que tenha ali uma água, uma irrigação, né, para esse dente não esquentar, e essa borracha também não esquentar, perdão. Então, ó, borracha vermelha, eu posso colocar um pouquinho mais de pressão e eu vou alisando esse dente. É importante que você passe também por palatina, tá? Porque o mesmo cuidado, a mesma sensação do paciente passar a língua na palatina é interessante, fica tudo lisinho. Depois da nossa borrachinha vermelha, vamos para a nossa última borracha, que é a borrachinha cinza, tá, pessoal? Olha aqui. Então, essa borracha eu gosto de passar com um pouco mais de pressão. Então é importante, como eu falei com vocês, que a gente tenha ali, né, uma irrigação para não esquentar a borracha e logo o dente do paciente também, ok? Então vamos passar a borrachinha que vai dar o brilho no nosso dente. Então, pessoal, depois que nós passamos aí a nossa última borracha cinza, nós conseguimos esse polimento aí, ó. Olha aí. Acredito que vocês consigam ver o brilho, né, que a gente conseguiu. E nós fizemos estratificação apenas com 3 resinas: a trans, a dentina e o esmalte. Uma consideração final que eu gostaria de fazer com vocês é a respeito da resina de dentina, da camada de dentina. Quando vocês tiverem substratos de colorações diferentes, por exemplo, eu tenho o central de uma coloração, o lateral de outra, o canino de outra. É muito importante que antes da aplicação do esmalte, você iguale essas colorações. Então você ganha o jogo, né? Você, para um resultado final perfeito, legal, na dentina. Então você iguala na dentina para depois você colocar a camada de esmalte e só finalizar o caso. Então essa questão de tonalidade, ela tem que estar igual ali na dentina. Nunca deixe para igualar a coloração no esmalte, ok? Então esse foi o resultado final das nossas 2 facetas. E nos demais dentes seria somente reproduzir o processo, ok? Capricho aí, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida no processo, como vocês têm acesso ao meu WhatsApp, pode me chamar lá, que a gente tira e soluciona as dúvidas de vocês. Muito obrigado aí por terem assistido mais uma aula. A próxima aula vocês vão ficar agora com o caso clínico na boca do paciente. Muito importante vocês assistirem também, porque tem muitas coisas que podem acontecer diferente do nosso hands-on aqui. Muito obrigado!